Olá pessoal, que bom que vocês estão assistindo o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é depressão. Nós podemos diferenciar a depressão da ansiedade, mas geralmente depressão e ansiedade caminham juntas. São duas doenças específicas, são duas doenças diferentes, são doenças emocionais, mas elas podem, além de ser confundidas uma com a outra, elas podem andar juntas e geralmente andam juntas na mesma pessoa. Então, a ansiedade a gente já tem alguma informação, porque a gente já está sabendo mais ou menos do que se trata. Ansiedade, enquanto um problema emocional, chamada transtorno de ansiedade, ela pode ser caracterizada por essa causa não específica de uma preocupação muito forte, de uma expectativa muito forte de que algo ruim vai acontecer, e é uma constante sensação de preocupação, de mal-estar que acompanha essa preocupação. Já a ansiedade dita normal é uma coisa que todo ser humano tem, é algo natural no ser humano ter uma espera positiva ou uma espera negativa, mas trata-se de uma ansiedade normal, aquilo que a gente tem todo santo dia. Nossa, como é que vai ser o dia hoje? Gente, será que vai ser legal? Será que eu vou conseguir uma promoção hoje? Será que eu vou encontrar o amor da minha vida hoje? Bom, isso é uma ansiedade natural e que até nos movimenta. Então, é natural que o ser humano tenha e mantenha uma certa expectativa sobre como vai ser o seu dia, como vai ser a sua vida, como vai ser o seu futuro, como vão acontecer as coisas ao longo da semana. Isso é natural. Mas quando isso passa a não ser natural? É quando isso acompanha a pessoa durante muito tempo e também provoca mal-estar, provoca uma sensação de mal-estar na pessoa, porque a pessoa fica extremamente nervosa com ansiedade quando ela é fora do normal, quando ela é um problema emocional, quando ela é um transtorno. Então, é como eu já tinha dito em alguns vídeos, a ansiedade generalizada, esse transtorno de ansiedade generalizada, ela precisa ser tratada. Já a ansiedade normal, ela pode ser apenas controlada. E se você perceber logo no início que você está tendo esse quadro de ansiedade, você pode diminuir isso até buscar ajuda, mas a ajuda ela tem que ser imediata, ela tem que ser o mais rápido possível. Como, por exemplo, tentar se manter na sua realidade, tentar respirar de uma maneira mais tranquila e tentar diminuir isso que provoca a preocupação. Tentar eliminar isso que está provocando em você um pensamento de preocupação. Agora, a depressão, ela é um pouco diferente da ansiedade. A gente não pode dizer que são problemas opostos, mas são bem distintos. Na ansiedade, o que acontece? A pessoa ela se preocupa excessivamente, essa preocupação a toma por inteiro porque ela acontece. Ela vem do nada, ela não tem exatamente uma fonte específica de preocupação. Já na ansiedade normal, a fonte de preocupação ela é específica, ela é determinada, ela tem um ponto de base. Por exemplo, eu vou começar um emprego novo a semana que vem. Claro que eu vou ter uma expectativa sobre isso e eu vou ter um quadro de ansiedade por conta disso. Na depressão, eu tenho alguns sintomas que geralmente são imperceptíveis, principalmente no começo da depressão. Vamos falar aqui da depressão endógena, uma depressão que pode acontecer de dentro para fora. Então, geralmente eu tenho alguns sintomas aí que acontecem na depressão. Uma tristeza muito forte que não passa, uma sensação de tristeza em tempo integral, ela não passa. Pensamentos que vêm de dentro da minha cabeça e que me tomam e que eu estranho, mas como vem de dentro da minha cabeça, eu acho que vem de mim. E geralmente são pensamentos muito negativos, pensamentos horrorosos, pensamentos que passam rápido, que passam como se fosse um flash, como se fosse uma cena de filme, assim, de milésimos de segundos, mas que
que me toma. Então essa cena me toma e me deixa mais triste ainda. São pensamentos negativos e que me deixam muito triste. Não só porque eu estou pensando isso, mas porque a tristeza ela é constante, é uma insatisfação constante, uma tristeza também constante e pensamentos negativos que vão aparecendo, surgindo e vão sendo trocados ao longo do dia, mas que não saem de lá. Então, na depressão, a gente precisa identificar esses pensamentos negativos, principalmente esses pensamentos negativos, que não são exatamente da pessoa, são da doença, são da depressão. Então, se você, por acaso, estiver tendo esses pensamentos negativos de uma maneira muito constante por mais de 3 meses, então você tem que ficar alerta, você tem que abrir os olhos e começar a se enxergar como uma possível depressão acontecendo com você. Mas se isso só acontece de vez em quando, esporadicamente, uma vez na vida, outra na morte, então pode não ser nada disso, pode não ser depressão. Mas se você tem alguma pessoa perto de você, que você ama, que você conhece e que está tendo isso, tendo o que, Cristiane? Vamos ver o que essa pessoa tem para a gente poder dizer que ela pode estar com depressão. Uma tristeza profunda e que dura muito tempo, que acompanha a pessoa ao longo do dia. Pensamentos negativos e que geralmente não são da pessoa, são pensamentos que a acometem, que aparecem na cabeça dela. Também uma perda de vontade de fazer as coisas que antes davam prazer e agora ela não sente vontade de fazer essas coisas. E principalmente uma perda de prazer pela vida, de gosto pela vida, uma perda de vontade de fazer as coisas cotidianamente. Acorda já sem vontade de acordar, sem vontade de levantar, sem vontade de sair da cama, acorda sem vontade de tomar banho, acorda sem vontade de trabalhar, passa o dia, por exemplo, final de semana, aí a pessoa consegue perceber mais. Acorda num sábado sem vontade de ir à praia, sem vontade de passear, sem vontade de almoçar com ninguém, sem vontade de ver a cara de ninguém, sem vontade de falar com as pessoas, sem vontade de ver as pessoas, sem vontade de conversar, sem vontade de ver televisão, sem vontade de assistir a série preferida no Netflix, sem vontade de nada, absolutamente nada. Então a vontade da pessoa que tem depressão é de dormir em tempo integral. Mas geralmente a pessoa com depressão apresenta também ansiedade. E na ansiedade acontece um problema no sono. Então a pessoa não consegue ter um sono tranquilo, normal, duradouro, contínuo. É um sono picadinho, é um sono de sobressaltos, é um sono que não deixa a pessoa descansar porque ela já acorda cansada. Então imagine uma pessoa sofrendo de depressão e que não sabe que está sofrendo de depressão e que por consequência tem também ansiedade, vai sofrer muito mais do que uma outra pessoa que não tem depressão e que não tem ansiedade, mas essas pessoas precisam conviver, elas geralmente estão convivendo. E aí a pessoa que tem depressão e ansiedade não identifica isso e tem que conviver com os outros que não vão compreender o que ela está passando. Então vão dizer para ela, mas isso é frescura, isso é uma bobagem. Mas por que você está triste? Mas por que esse pensamento negativo veio a você agora? Mas por que você não dorme? Mas por que você tem uma dor de cabeça constante? Mas o que acontece? Você está sempre assustado? Está sempre assustado? O que é isso que está acontecendo com você? Mas por que você está sem vontade de trabalhar? O que está acontecendo? Então assim, a gente precisa parar e pensar nas pessoas que estão à nossa volta e principalmente na gente. Nós temos que pensar no que pode estar acontecendo. E se estiver acontecendo algo parecido com isso que eu te falei, de ansiedade e de depressão, você precisa buscar uma ajuda profissional. A gente precisa diminuir esse preconceito sobre os problemas emocionais porque eles não aparecem, eles não surgem no exame. Eles não aparecem claramente, eles não vêm escrito na testa, eu tenho depressão, eu sofro com depressão. Isso não acontece, você precisa identificar e respeitar isso que está acontecendo com você.
Se por acaso isso está acontecendo com você já há um bom tempo, há mais de 2, 3, 4 semanas ou 2, 3 meses, você precisa identificar isso e começar a pensar num tratamento, para que você viva sem isso, porque é possível viver com uma depressão controlada, é possível viver com a ansiedade controlada, e isso não virá um bicho de 7 cabeças, não virá um transtorno na sua vida. Então, o que eu venho fazer aqui no canal? Principalmente informar as pessoas a respeito dessas diferenças entre o que é uma tristeza normal e uma depressão enquanto doença emocional, e o que é uma ansiedade normal, como uma expectativa positiva, que a gente até deve ter, e um transtorno de ansiedade generalizada. Então vamos prestar atenção, porque podem ser coisas diferentes e podem estar acontecendo com você, tanto a depressão normal quanto só uma tristeza normal, como uma depressão normal é ótimo, tanto uma depressão enquanto um problema emocional ou uma depressão que é só uma tristeza passageira que logo você vai dar conta. Com relação a isso, a uma tristeza passageira ou uma ansiedade normal, você precisa identificar isso e tentar buscar viver dentro da sua realidade e não negar que isso esteja acontecendo. Viva dentro da sua realidade e parta disso. Comece a partir disso. Bom, a minha realidade é essa, eu estou tendo esses sintomas que a Cristiane falou, então eu preciso fazer alguma coisa para que isso pare, para que isso melhore. Tá bom? Fica a dica de hoje então, fique na realidade. Até mais!